Olá, pessoal. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do programa da Cristália Sem Dor Experts, junto com a parceria com o Caminho Sem Dor, com o Simpen, falando sobre diversos temas do tratamento da dor crônica, né? Eu tive a honra de ser convidado para falar sobre esse tema, né? Hoje nós vamos estar falando de cefaleia em salvas, a chamada cluster headache. Eu sou Thiago Freire, sou neurocirurgião funcional, tenho área de atuação em dor pela MB, e sou Fellow Interventional Pain Practice pela UIP, mestrado e doutorado pela UNB e sou membro do Simpen. Primeiramente, gostaria de falar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, tá? De maneira nenhuma. Esses foram os principais artigos que eu me baseei para essa aula, artigos mais recentes de revisão com relação a cefaleia em salvas, pois eu posso disponibilizar também no Caminho Sem Dor para quem tiver interesse. Bom, cefaleia em salva é um tipo de dor de cabeça extremamente lancinante que, né, destrói a qualidade de vida do paciente. Literalmente, esses são alguns dos quadros emblemáticos para ilustrar como funciona a cefaleia em salva, como é a sensação da cefaleia em salva para o paciente, né? Como se tivesse aí essa figura da esquerda, alguém enfiando o dedo dentro do seu olho, né? Um choque, uma fisgada, como se estivesse queimando, né? Uma dor insuportável mesmo. É uma das piores dores que existem, né? Essa falência em salvas. Daí a importância da gente falar sobre o tema, conhecer, estudar, né? Com certeza quem trabalha com dor crônica vai lidar com esses pacientes, tá? Todas as especialidades que lidam com dor crônica vai lidar com paciente com cefaleia em salvo. Bom, existe uma classificação internacional de cefaleias, né? Essa da International Headache Society, né? Que a gente fala. E as cefaleias em salvas, elas se enquadram dentro das chamadas cefaleias primárias, né? Elas são o box 3, né? O item 3 das cefaleias primárias. Dentro desse box, né, as cefaleias trigêmino autonômicas, né? Elas são um grupo, né, de tipos diferentes de cefaleias que têm essa característica clínica que você vai ver, né? Na maioria desses pacientes é parecido, existe algumas diferenças, nós vamos falar aí de diagnóstico, mas quando o paciente chegar no consultório e tiver essa característica de dor, que a gente chama de cefaleia trigêmina autonômica, você tem que levantar a bola, levantar o diagnóstico dessa doença, né? Então, são dores de cabeça geralmente unilaterais, que têm sintomas autonômicos associados do mesmo lado da dor, sendo os mais comuns miose, né, ou seja, constrição da pupila, pitose, ou seja, a queda ali da pálpebra, lacrimejamento, hiperemia conjuntival, né? Então, esses são os sintomas mais comuns. Entupimento nasal, né, é um outro que ele não fala aqui, tá? E o que vai diferenciar uma cefaleia trigêmina autonômica de outra é a frequência, periodicidade e a intensidade dos ataques. Isso a gente vai detalhar nessa aula aqui. Tá? Então, sempre que chegar um paciente com uma dor aguda, de forte intensidade, de um lado só, que está com o olho vermelho, lacrimejando, entupindo o nariz ou queda de pálpebra, né, e é sempre daquele lado, você tem que pensar, isso pode ser uma cefaleia trigêmina autonômica, e a mais comum delas é a cefaleia em salvas, que é o que a gente está falando hoje. Tá? Então, nós temos as cefaleias em salvas, né, que é chamada de cluster headaches, episódicas ou crônicas. Nós temos a hemicrânia paroxística, nós temos a hemicrânia contínua, nós temos a SUNA, né, que é uma abreviação para esse Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headaches, que é realmente, eu vou mostrar para vocês a diferença na intensidade, no tempo, na frequência, e a SUNCT, tá? Ah, então, nessa classificação internacional de cefaleia, como é que a gente faz o diagnóstico da cefaleia em salvos? Então, existem critérios. Ao menos 5 crises preenchendo esses critérios, que vão de B a D. Ou seja, dor forte ou muito forte, unilateral, na região supraorbitária ou temporal, tá? Que dura entre 15 e 180 minutos, quando não tratada, e um ou dois dos abaixo, né? Hiperemia conjuntival ou lacrimejamento, congestão nasal, né? Entupimento nasal ou rinorreia,
edema de pálpebra ou queda de pálpebra, sudorese facial. Então, são sintomas do sistema nervoso autônomo. Rubor facial, né? Sensação de ouvido cheio, miose ou pitose, tá? Ou sensação de inquietação e agitação associados. Então, esse é o quadro clássico da cefaleia em salvas, tá? E a diferença dela para aquelas outras vai ser principalmente na duração. Eu vou mostrar para vocês isso agora. As crises têm uma frequência de uma em cada 2 dias a várias por dia, durante mais da metade do tempo. E não tem outro diagnóstico que explica isso, tá? Bom, uma coisa importante, né, a gente perceber é que você tem um ritmo circadiano. Mesmo naqueles casos de cefaleias crônicas, nós vamos ver que tem a episódica e tem a crônica. O que que é um ritmo circadiano? O paciente passa longos períodos do ano sem crise, depois tem um período específico do ano, tem uma mudança de temperatura, uma mudança de clima, uma estação específica do ano, às vezes é mais no inverno, às vezes é mais no verão, ele tem uma sequência de crises. Então, isso é típico em 80% dos pacientes. Então, é um dado clínico importante para a gente fazer o nosso diagnóstico, tá? A duração dos ataques de cluster costuma ficar entre 8 e 9 semanas. E tem fatores desencadeantes, né? Assim como existe a enxaqueca, fatores desencadeantes, aqui nós temos também fatores desencadeantes. O sono, né? A insônia. Álcool é um fator muito comum. Estresse, altas altitudes, né? Eu tenho uma colega, uma educadora física do nosso grupo de dor aqui, que ela tem cefaleia em salva quando ela adora vir. Então, ela vai para Mendoza, na Argentina, muda ali a altitude, ela começa a ter crise, toda vez que ela vai para lá. Mudanças climáticas, como eu disse, é extremamente comum, tá? E a cefaleia em salvas, ela se classifica em episódica ou crônica. A episódica é quando você tem esses períodos que o paciente fica sem crise maiores que 3 meses. Então, ele fica alguns meses sem crise, e naquela determinada época do ano, 80% deles sempre na mesma época tem crise. Isso é extremamente comum no consultório, gente. Ou seja, e tem aquela crônica, quando esses períodos vão diminuindo e são menores que 3 meses. Com menos de 3 meses, ela tem outra sequência de crises que dura em média de 8 a 9 semanas. Então, quando isso acontece, já é considerado uma cefaleia em salva crônica, tá? Epidemiologicamente falando, essa doença afeta 0,1% da população em geral, tem uma predominância maior no sexo masculino, isso é interessante, tá? Enxaquecas, outros tipos de cefaleia, geralmente é no sexo feminino. A idade tem uma variação grande, né? O pico é em pacientes jovens, então tem muitos pacientes jovens com essa cefaleia incapacitante. São mais frequentes no verão e no outono, né? Esses bouts, então essas semanas de crise. E com fatores de risco que a gente tem na literatura, a história familiar, história de trauma craniano prévio. Talvez isso seja um fator traumático para desorganizar o sistema nervoso autônomo. E o tabagismo é um fator de risco também. Existem vários diagnósticos diferenciais dessa doença, tá? O primeiro deles é aquela subclassificação de outras cefaleias trigêmeo autonômicas, tá? Por que que isso é importante? Porque muda o tratamento, tá? Algumas cefaleias secundárias, né? Então, o que que é cefaleia secundária? É aquela cefaleia que você tem uma causa definida, um tumor, um aneurisma, uma coisa, um trauma. Então, alguns tumores de hipófise, pela proximidade ali de ramos trigeminais, principalmente do V1, ali no seio cavernoso, eles podem comprimir e causar sintomas de cefaleia em salvo. Então, sempre é importante, na nossa avaliação, fazer um exame de imagem, ressonância de crânio, você pede lá, com cortes finos na região da hipófise. Tem uma enxaqueca que chama side-locked migraine, ou seja, enxaqueca que é sempre do mesmo lado, é extremamente raro. Geralmente, enxaqueca tem que variar o lado, mas pode acontecer, é um diagnóstico diferencial, tá? Aqui, só para ilustrar, é um trabalho que nós publicamos há algum tempo atrás, já, né, em 2011, mais de 10 anos, na Neurosurgeon. Aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, a gente tinha um serviço que operava muito tumor de hipófise, e aí a gente tinha uns pacientes que a gente via no ambulatório que tinham uma cefaleia persistente, após diagnóstico, e mesmo após tratamento. E nós fizemos um levantamento desses casos,
e a gente viu que cerca de 30 a 40% desses pacientes com tumor de hipófise, a manifestação dessa cefaleia era idêntica à cefaleia insalva. Inclusive, nós fizemos, na época, um PET, né, que mostrava captação na região hipotalâmica, tá? E nós tratamos esses pacientes com intervenções no sistema trigeminal. Bom, a gente está falando de diagnóstico diferencial, vocês veem aí a quantidade de doenças que podem simular, né, uma cefaleia insalvas. Aquelas que eu falei são as mais importantes, né? Mas então, os outros tipos de cefaleia trigêmina autonômica, né, glaucoma de ângulo agudo, sinusite maxilar, que às vezes faz uma irritação, faz um lacrimejamento, sinditulose errante, né, que é uma inflamação ali no seio cavernoso. Então, tem muito, né, pterite temporal, às vezes simula. Então, até a própria neurologia trigeminal pode se confundir, tá? Tumores, né? Então, a gente tem que sempre estar fazendo exame de imagem e fazendo um diagnóstico clínico bem feito para diferenciar. Bom, dentro das cefaleias trigêmina autonômicas, para a gente diferenciar das outras, né, que a gente falou que existe a hemicrânia, né, o Sunk-Tsuna, a hemicrânia contínua, a hemicrânia paroxística e a migrânia de um lado só, que são as mais comuns. Primeiro, a duração dos ataques é diferente, né? A cefaleia em salvas é de 15 a 180 minutos, tá? Tipicamente 100 minutos, ou seja, uma hora e meia, de ataques. Geralmente acontece, né, de uma vez por dia até 8 vezes por dia, né? Já a hemicrânia contínua, a dor é contínua, a dor não para, não tem intervalo, tá? E então a frequência dos ataques é contínua. A hemicrânia paroxística, o intervalo é menor, no máximo até 30 minutos, tipicamente 15 minutos. E o número de ataques por dia é maior, tá? A Sunk-Tsuna é mais rápido ainda, é de 1 a 600 segundos, tipicamente 1 minuto, tá? Agora, a migrânia, ela é pelo menos 4 horas, né? Tipicamente um dia, 24 horas, né? Vocês podem ver aqui, ó, que a cefaleia insalva também tem uma predominância de 4-1 no sexo masculino. Já as outras predominam mais no sexo feminino. Tem um outro dado. E um dado muito importante é a resposta à indometacina, que é um tipo de anti-inflamatório, que na hemicrânia contínua e na paroxística, o paciente responde muito bem à crise. Tá? Então, quando o paciente tem crise, toma indometacina. Você está na dúvida. Será que essa dor está muito parecida? Ela durou menos que 15 minutos? O paciente não soube informar? Tomou indometacina, melhorou? Né? Pode ser uma hemicrânia e não uma cefaleia, um cluster radiation, uma cefaleia em salvo. Então, esse diagnóstico é importante, clínico, tá? Outras considerações aqui, né? Falando da intensidade da dor, como é em cada uma, todas têm uma forte intensidade, forte severidade, a frequência de ataques, que é o que a gente usou, a duração das crises, né? Então, esses são os parâmetros que a gente usa, né? Principalmente para os fatores desencadeantes, né? Então, o álcool não desencadeia SUNCT, nem SUNA, nem hemicrânia, né? Mas nas outras pode desencadear crise. A resposta ao oxigênio nas crises, né? Então, cluster headache, que você fala em salvas, ela responde, né, com oxigênio, enquanto que as outras não respondem. Responde também com triptanos, enquanto as outras também não respondem. E não responde com indometacina, enquanto a hemicrânia paroxística contínua respondem. Então, nesses dados, a gente consegue, às vezes, fazer um diagnóstico que muitas vezes não é fácil, tá? Aqui, só para lembrar de novo a diferença entre elas, né? Ó, quando você tem aumento, né, da frequência, você caminha de hemicrânia contínua, cluster, hemicrânia paroxística e Sunk-Tsuna. Quando você tem aumento da duração das crises, você caminha no sentido contrário. É extremamente interessante essa correlação. Bom, qual que é a fisiologia, fisiopatologia da cefaleia em salvos? A gente não tem um mecanismo completamente esclarecido, sabe que tem participação periférica e central, assim como na neurologia trigeminal, tá? E ela envolve três componentes anatômicos funcionais aí. Primeiro envolve as estruturas centrais, onde a gente tem alterações nas ressonâncias magnéticas funcionais desse paciente, principalmente os centros
do sistema nervoso autônomo, principalmente hipotálamo, e os centros de processamento de dor. O sistema trigeminal, o nervo trigêmeo, né, através do sistema trigêmeo vascular, está envolvido nisso, e o sistema nervoso autônomo, principalmente o sistema nervoso dos nervos periféricos ali de face, sistema nervoso parasimpático dos vasos cranianos, que são responsáveis pelas alterações autonômicas clássicas que a gente verifica nesses pacientes, né? Então, a gente tem um circuito aí que envolve uma conexão do sistema nervoso autônomo com o sistema trigeminal e com centros nervosos superiores cerebrais, né? Então, você tem um fator irritativo, seja ele um trauma mecânico, nociceptivo, um componente genético, claro, uso de álcool, né? Que vai irritar o sistema trigeminal. O sistema trigeminal vai levar aos centros superiores aquele impulso e os impulsos eferentes a partir do núcleo do trato espinhal do trigêmeo vão fazer uma eferência mexendo com o sistema nervoso autônomo, parasimpático, principalmente ao nível do gânglio esfenopalatino, que vai levar aos sintomas autonômicos de vasodilatação, lacrimejamento, entupimento nasal, né? E lembrando que o núcleo espinhal do trigêmeo tem essa conexão com os ramos cervicais posteriores, né? Por isso que a dor, ela muitas vezes vem da região occipital e se aloja aqui no olho, né? Ela não passa aqui do dermátomo de V1, geralmente, tá? Porque tem essa conexão anatômica, e isso irrita esses nervos no sistema nervoso responsáveis pela sensibilidade ali nessa região. E nós temos vários centros superiores que estão envolvidos nisso aí, né? Então, nós temos o núcleo do trigêmeo, nós temos centros mesencefálicos, tá? Nós temos centros cerebelares, nós temos o hipotálamo, nós temos ínsula, nós temos córtex pré-frontal, conexões com a amígdala, ou seja, conexões com áreas que trabalham com as emoções, com o humor, né? Então, não é à toa que isso também influencia no quadro, tá? E tudo deságua ali perifericamente no sistema trigeminal, no sistema nervoso autônomo da face, principalmente o gânglio esfenopalatino e suas conexões com o sistema nervoso parasimpático ali na face, causando esses sintomas. Vamos falar um pouco de tratamento das cefaleia-salvas, né? Então, a gente tem poucos estudos clínicos bem feitos e muitos dados empíricos, muitos relatos de casos, né? Embora a gente tenha guidelines já internacionais publicados de tratamento disso, tá? Mas não tem tantos estudos de randomizados, controlados, duplos cegos aí com o tratamento das cefaleia-salvas. Existe o tratamento não farmacológico, não intervencionista, que não tem tanto resultado, né? Ou seja, fisioterapia para cefaleia-salvas, né? Musicoterapia, psicoterapia. Então, isso ajuda a longo prazo, mas em termos de crise, você não tem muita evidência. E você tem um tratamento farmacológico mais conservador, né? Que a gente divide entre os preventivos e os tratamentos de crise, né? Para a crise, a gente tem algumas coisas que nos ajudam, né? Por exemplo, oxigênio nasal, tá? Geralmente você deixa oxigênio acima de 90% de concentração, geralmente a gente usa 100% mesmo, 5 a 7 litros por minuto. Ali, depois de 5, 7 minutos até 10 minutos, o paciente tem um alívio na crise. Os triptanos, né, principalmente na área triptano, sumatriptano, existe um sumatriptano nasal de ação rápida, que a gente utiliza também para crises de migrânia, mas que também tem uma atuação na literatura interessante na cefaleia-salvas. Alguns derivados do ergo a gente não gosta muito, porque eles também causam vasoconstrição a nível cardíaco, né? E a gente tem algumas outras opções, como lidocaína nasal, né? Alguns colegas usam, mas isso já não tem tanta evidência na literatura. E octreotide naqueles pacientes, principalmente que têm tumor de hipófise, né? O tratamento preventivo para evitar crise, né? A gente utiliza para evitar crise. Então, existem algumas drogas, são essas listadas aí, então, verapamil, lítio, corticoides, anticonvulsivantes como o ácido valproico, gabapentina e topiramato, outras drogas como capsaicina nasal, metsergida e melatonina e os anticorpos monoclonais injetáveis, né? Dessas drogas aqui tem maior evidência é o verapamil, tá? Tem os maiores trabalhos mais bem feitos,
né? E a gente pode inferir, baseado naquele slide que eu mostrei, de alterações cerebrais, né? No, de onde estão alterados ali nos exames de ressonância magnética funcional, onde é que pode, né, ter atuação desses medicamentos. Então, o verapamil atua ali diretamente no sistema no complexo trigêmeo autonômico, né? O lítio atuaria ali nos centros cranianos mais na região mesencefálica, né? Corticoides também atuariam em ambos os centros. Anticonvulsivantes atuariam mais no sistema trigêmeo autonômico, né? Então, a partir disso, a gente pode inferir onde é que está atuando cada medicamento. Aqui um exemplo de uma tabela do verapamil, né? Já que você tem que fazer alguns exames, o paciente não pode ter, por exemplo, bloqueio de ramo, é uma contraindicação, né? Então, tem que fazer uma avaliação cardiológica, o ideal prévia, e aí você começa aumentando as doses devagar, né? Por 2 semanas, depois de mais 2 semanas, aumenta a dose da noite, depois aumenta a dose da tarde, né? E aí você vai fazendo eletros seriados para você não ter alteração, né, no eletrocardiograma desses pacientes. Então, essas são as doses máximas que você pode chegar se você conseguir manter um paciente com eletro normal, ele não tiver nenhum efeito colateral dessa droga, por exemplo. Nós temos também o tratamento intervencionista das cefaleas insalvas, né? Nós temos bloqueios de nervos occipitais com corticoides, nós temos bloqueio radiofrequência do gânglio esfenopalatino, neuromodulação não invasiva do nervo vago, neuromodulação invasiva com estimulação de nervos occipitais, estimulação do gânglio esfenopalatino e estimulação cerebral profunda. Lembrando que a maioria dos pacientes não vai caminhar para a intervenção, a maioria vai ter uma resposta com tratamento profilático, com identificação dos fatores de crise, né? Mas aqueles pacientes mais resistentes, né, eles têm essa oportunidade de fazer essas intervenções. O bloqueio do hospital com corticoide é mais indicado com profilaxia de curto prazo. Aqueles pacientes que têm cefaleia episódica. Vocês não lembram, a cefaleia episódica, como eu disse, é aquela que tem mais de 3 meses de intervalo entre aquelas semanas de crise. Tá aqui um exemplo de um bloqueio feito com ultrassom, onde a gente tem os músculos semiespinhal da cabeça, o nervo occipital, o oblíquo inferior, a gente faz ali em nível de C2 um bloqueio, né? E é uma das formas de tratar. Outra forma de tratar é a estimulação não invasiva do nervo vago. Tem um device muito característico chamado de Gamma Core. Tem algumas estimulações de nervo vago que é feito também via auricular. Nós não temos esse sistema no Brasil, infelizmente, mas tem resultados muito interessantes. É uma terapia não medicamentosa, né? Que o paciente estimula o nervo vago de maneira não invasiva através desse sistema e costuma ter uma resposta muito interessante. Um dos procedimentos invasivos que a gente tem, né, é a manipulação do gânglio esfenopalatino. Vocês viram lá, quando eu falei da fisiopatologia, que ele é um núcleo relé ali da face que regula muito os sintomas autonômicos, então ele tem muita importância na fisiopatologia da crise, né, e aí a gente tenta realmente regular através de um procedimento que a gente faz. A gente pode fazer um bloqueio nesse gânglio, né? Aqui um exemplo de uma técnica radioscópica, você entra com a agulha ali na fosfenopalatina, injeta, ou você pode fazer uma radiofrequência, ou seja, uma lesão térmica desse gânglio. Se o paciente tem uma resposta transitória pelo bloqueio, mas positiva, você pode fazer isso, tá? E aí nós temos não muita evidência, tá? São trabalhos antigos, está faltando evidência desse tipo de procedimento na literatura, em que a nossa evidência para tratamento de cefaleia em salvas é 2C+, tá? Como tratamento intervencionista também, a gente tem um implante de um eletrodo, né, um pequeno chip, um marca-passo ali no esfenopalatino. Isso é um procedimento feito geralmente por odontólogos. Então faz uma incisão aqui na rima em cima, né, abaixo do lábio, e você implanta essa ponta desse eletrodo e fixa ele aqui no osso. E na hora da crise, o paciente vem com o controle e aciona o device, né? Aciona o eletrodo e tem um resultado extremamente interessante na literatura, tá? Nível 2 de evidência, tá? Alguns trabalhos bem conduzidos na literatura. Outro tipo de intervenção é a estimulação do nervo occipital, né? Qual que é a fisiologia disso? Vocês lembram daquela conexão, do núcleo espinhal do trigêmeo ali com os ramos C1, C2 e até C3, né, aferentes, a dor que o paciente sente geralmente tem esse trajeto por causa dessa conexão. Então, através desses ramos occipitais, você consegue, teoricamente,
modular o sistema trigêmeo autonômico e prevenir, né, as crises, controlar melhor as crises de cefaleia em salvos. Essa é uma paciente minha, que eu estou mostrando para vocês um slide de implante, né, para cefaleia em salvos. Mas a evidência na literatura é baixa, é nível 4 de evidência, tá? Saiu um trabalho recente de estimulação de nervo occipital, mais bem feito, randomizado, controlado, mas ainda a evidência na literatura não é alta. Aqueles pacientes resistentes a todos os tratamentos, uma opção é o implante de eletrodo hipotalâmico, tá? Para tratamento de cefaleia em salvas. É uma neurocirurgia estereotáxica, a gente usa minimamente invasiva, a gente implanta um eletrodo diretamente no hipotálamo para tratamento, né? Tem uma evidência na literatura bem razoável de resposta, né? São casos dramáticos aqui que chegam nesse nível, tem pouquíssimos casos, né, no Brasil descritos. A gente teve a oportunidade de fazer um caso também, mas é uma opção que a minoria da minoria dos pacientes chega a utilizar para tratar a cefaleia em salvos. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade, ao Caminho Sem Dor, à Cristália, de estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito, tá? Que é a cefaleia em salvos, o tratamento desses pacientes que sofrem muito. E esse é meu e-mail e esse é meu Instagram. Eu estou à disposição. Se quiserem entrar em contato, pedir os artigos, a aula, estou à disposição e muito obrigado.